Eu pretendo falar para vocês, irei falar para vocês sobre a psicologia do eu profundo. E o Pietro Baldi, ele tem um capítulo de um dos seus livros com esse tema, a psicologia do eu profundo. Eu não estou me referindo precisamente a esse capítulo. Psicologia do eu profundo significa, na nossa palestra aqui, também este capítulo, ou melhor, qual é a psicologia que se deve ter para se ter acesso ao eu profundo. Essa é a ideia da nossa palestra. Quer dizer, qual é a nova psicologia, como o Baldi chama, ou a nova psicanálise, para se ter acesso ao eu profundo, ao espírito, ao que se é. Nós não poderíamos entrar nesse assunto sem abordar uma coluna fundamental na obra do professor Pietro Baldi, que é a ética. A ética é a expressão da lei. O Baldi falava muito da lei, escreveu até um livro intitulado A Lei de Deus, e mais um outro chamado A Técnica Funcional da Lei de Deus. Nós não poderíamos falar, então, desta nova psicanálise sem abordar o problema da ética. A ética é o que nos conduz na evolução. Então, quando se fala em evolução, a evolução, ela tem os seus princípios, tem as suas normas, tem a sua maneira de conduzir os seres. E essas normas nós chamamos de ética. Há uma grande diferença no pensamento baldiano entre ética e moral. A moral é passageira, pertence aos povos, pertence às civilizações, e a moral passa como as civilizações passam. A ética é profunda, a ética é imortal, a ética é a manifestação da lei, que é sempre em todas as épocas. Segundo o professor Pietro Baldi, ele coloca isso muito bem em 3 livros fundamentais também da sua obra, que é Deus e o Universo, Queda e Salvação, e o Sistema é a queda espiritual. Então eu vou fazer uma pequena introdução com relação à queda espiritual, que já foi abordada aqui pelo um dos Maurícios, que nos mostra por que a ética aqui no mundo ela é anfíbia. Por que a moral é anfíbia? Ela tem 2 caras. Na origem, a nossa origem é aquilo que o Baldi chama de sistema. Palavra muito bem colocada porque quer dizer organismo. É sistema porque havia uma hierarquia de função. Cada um era perfeito apenas na sua função e não com relação ao todo. E como cada um tinha uma função e realizando bem a sua função, formava um organismo. À semelhança do nosso corpo, em que nós temos o coração, o estômago, o pulmão, cada um realizando bem a sua função, a harmonia do corpo. Então, os espíritos não são iguais, os seres do sistema não são iguais. Cada um tem a sua função a realizar, tem a sua característica, né? Logo, nesse exato momento, se está dizendo que no sistema o que é uma harmonia. São notas diferentes que, muito bem tocadas, através do colaboracionismo, como o outro Maurício falou, o que acontece é que nesse colaboracionismo nós temos a harmonia. Notas diferentes formando a grande sinfonia. Se fossem todas notas iguais, todos os espíritos fossem iguais, nós teríamos uma monotonia. Nesta grande harmonia do sistema, onde que cada um realiza perfeitamente a sua função, nós tínhamos alguns princípios básicos. Primeiro, a sabedoria, a felicidade, e como consequência da sabedoria e da felicidade, havia uma consciência plena. É lógico que o ser também poderia ser livre não só para viver essa harmonia e exercer perfeitamente a sua função, como também ele poderia ser livre e extrapolar os limites da sua função, e nesse exato momento ele abusaria da sua liberdade, e abusando da sua liberdade, ele chegava numa zona que ele não conhecia porque não era a função dele. É como se o coração quisesse fazer a função do intestino. Era uma função em que ele ignora, em que ele não conhece. E nesse exato momento, então, dentro desse sistema de liberdade, e só podia haver liberdade porque havia amor, porque não pode haver amor sem liberdade, é diferente da paixão aqui no mundo, que não é amor, é uma prisão.
Não é? Quer dizer, a paixão exige que o outro te complemente, que o outro te relacione-se com você. É uma exigência. Já no caso do amor não há essa exigência. Né? No caso do amor há uma plena liberdade. Jesus nos ama independente da gente. Por isso que, independente da cruz, ele afirmou: eu estarei convosco até os fins dos tempos. Né? Será o arrebatamento. Ora, reparem então que quando nós estamos falando desta precisa liberdade, que é fruto do amor, em que ele nos ama, independente da gente amá-lo ou não, essa liberdade de amor havia no sistema. Sem querermos nos alongar nisso, porque não é o objetivo da nossa palestra, vamos passar então rapidamente sobre o processo da queda espiritual. Aqueles que não quiseram seguir livremente os princípios harmônicos do sistema, respeitar as suas funções, criaram o que o Balde chama da queda dos anjos ou do processo de involução. O processo, então, de involução gerou tudo ao contrário. O Balde magnificamente o chama de antissistema, porque é um ambiente anti-orgânico. Um ambiente onde há uma confusão total, em que cada um quer se meter na vida do outro. Cada um quer se meter na função do outro, e nesse exato momento gera o caos da ignorância, e que cada um luta desesperadamente para sobreviver como acha e como vê, e como percebe. É aquela transparência que o outro, Maurício, colocou, toda preta, cheia de bolas, toda confusa. Esse é o caos que gerou o antissistema. E esse antissistema nós temos, em vez da sabedoria, nós temos a ignorância. É aqui que parte uma obra como a de Allan Kardec, quando diz que tudo começa do ato. Pergunta 540. É aqui que parte a obra magnífica dos 4 evangelhos de Agostinho. Tudo parte daqui. O Balde vai lá de cima. Ele vai para a origem da consciência. Ora, com o processo a inversa de felicidade, nós caímos na infelicidade. Por isso que nos fala a pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, que a única coisa que traz felicidade para o homem é a vivência da lei de Deus. Quando não se vive a lei de Deus, se é infeliz. Logo, se é ignorante. A consciência plena se transformou automaticamente de ignorância e de infelicidade, gerou a inconsciência. E o livre-arbítrio gerou o determinismo do mundo da matéria. Então, por isso que nós estamos presos, trancafiados e dominados pela matéria. Ficamos como peixe querendo fazer revolução, mas trancado nas margens do rio. O nosso livre-arbítrio é muito pequenininho. Aliás, nós não temos livre-arbítrio. A partir de agora, o nosso livre-arbítrio ficou ao contrário. A gente, só o atrasado que pensa que ele tem livre-arbítrio. Quando ele está aqui em cima, ele tinha um determinismo livre e consciente. Por amor à lei, ele queria seguir os princípios da harmonia. E agora, ele pensa que ele é livre para fazer o que ele quer. Mas, muito pelo contrário, nós estamos amarrados a um determinismo a um determinismo inconsciente e coagido, onde a partir de agora, quem não procede como manda a vida, sofre. E com sofrer, aprende. Nós só temos então a escolha, agora no caminho de volta, para saber se a gente quer subir ou evoluir, apanhando ou recebendo os benefícios da lei. Tá certo? Mas que vamos subir, vamos. Ficamos então agora num processo que o Balde chama de evolução. A evolução nada mais é do que sairmos da inconsciência plena, da ignorância plena, do determinismo preciso da matéria, do átomo, onde o elétron gira em torno de si mesmo trancafiado, para o processo de evolução, onde nós retomaremos a origem. Vamos voltar ao que éramos. Ora, então é aqui, nesse momento, que é o período de evolução que nós estamos vivendo agora. Aqui nós estamos, nessa seta aqui, colocando a nossa história. A nossa história está sendo desenvolvida do antissistema para a volta à casa paterna. É a velha parábola do filho pródigo dada por Jesus em Lucas, no capítulo 15, quando o filho pródigo,
por livre e espontânea vontade, deixou a casa do pai, e muito bem colocado, diz o Evangelho, ele foi para uma terra estranha. Nessa terra estranha havia um ditador que não dava para ele nem a comida à vagem dos porcos, onde cada um quer cuidar de si, a tal economia que foi debatida aí. Onde que diz chama o balde é a filosofia do dou para que me deixe. Cada um quer só cuidar de si, do seu interesse, em que gera o egoísmo. O primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, sempre eu. É nesse mundo de profundo egoísmo que a gente vive. E a partir de agora, começa então esse trabalho de evolução. Aqui que diz o balde, que nesta subida, como cada um se encontra numa etapa, a moral é anfíbia. Depende da onde que a gente se encontra. No antissistema, no máximo do antissistema, nós temos 100% de ignorância, 0% de sabedoria. Em determinado degrau da escala, se tem 70% de ignorância, 30% de sabedoria. Depois, num determinado momento da história da humanidade, nós temos 50% de sabedoria, 50% de ignorância. Gradativamente, num mundo melhor, num mundo de regeneração, nós teríamos 70% de sabedoria, 30% de ignorância. E na nossa retomada ao antissistema, o objetivo de toda a ciência, o objetivo de toda a vida, o objetivo da evolução, nós teríamos 100% de sabedoria, 0% de ignorância. É dentro dessa moral anfíbia que a psicanálise se bate. Precisa então a humanidade passar por uma grande revolução para poder entender melhor toda essa diferença moral em que cada um se encontra. É necessário um grande passo, que o balde chama de uma nova revolução. Nós sempre fizemos revoluções. A humanidade foi marcada por revoluções. A história conta as revoluções. Mas cada um luta com a arma que tem. Uma das coisas que ele deve se utilizar para reconhecer, diz o balde, é o seguinte: as leis da vida, elas definem que quanto mais força você tem, isso é uma formulazinha aqui, quanto menos justiça você tem, ou honestidade. Vamos trocar por honestidade? Bom, obrigado por vocês terem concordado. Quanto mais força o sujeito tem, quanto menos honestidade ele tem, mais evoluído ele é. Tá certo, Maurício? Quanto mais o sujeito é bruto, menos ele é justo ou honesto, mais ele é evoluído. Quanto menos força material bruta ele tem, quanto mais honestidade ele tem, mais evoluído é ele. Então, estão aí 2 vetores, ou 4 vetores interessantíssimos, que na conversa com o paciente, o psicólogo pode buscar e ver em que nível ele se encontra. Tá certo? Reparem bem, nós podemos ter um nível extremamente da força do homem que não questiona mal. Mandaram prender Jesus. Não interessa quem é Jesus. Mandaram prender. Ele foi lá com a sua espada para levar Jesus preso. Havia um outro nível, que era o nível Pedro. Eu amo Jesus e devo lutar pelo bem. E pegou do seu facão. Esquecem que Pedro pegou uma espada. Pescador não tem espada, tá certo? É um erro. Tem lógica isso. Ele pegou um facão, ele era pescador. A mesma palavra que pode ser traduzida por espada é a mesma que pode ser traduzida por facão. Então, tem que se traduzir corretamente. Ele pegou o facão e arrancou a orelha de mal para defender Jesus. Uma luta por amor. Um amor humano
egoístico, limitado, mas amor. Já maior do que de Malco, que não questiona. Porque em Malco não passava a razão ainda. Em Pedro já passava, e junto com a razão já aflorava um amor humano, ao ponto dele dizer para Jesus: não vá a Jerusalém, lá vão te matar, Senhor. E como o Senhor sabia que era necessário que ele fosse a Jerusalém, porque assim mandava a lei, ele disse: cala a boca, Satanás, vai de reto, ou vai atrás de mim. Tá certo? Porque é da vontade da lei. Mas repare que já há amor, já há uma razão, já quer entender, já quer questionar, já quer falar, já quer interrogar, já há ânsia de crescimento. E aí nós temos Cristo, que quando os soldados se aproximam, ele se dirige ao soldado: a quem vocês estão buscando? E eles falam: a Jesus de Nazaré. E ele responde: sou eu. E diz a passagem que os soldados caíram por terra, numa grande confusão. E mais uma vez Jesus pergunta: a quem vocês estão buscando? E eles falam: a Jesus de Nazaré. E diz o texto que Jesus se deixou levar preso. Se deixou levar preso. É o honesto, o homem da justiça, não usa armas, nunca. Muito pelo contrário, é um outro tipo de revolução. É pai no alto da cruz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E independente da cruz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. 3 mentes diferentes, 3 níveis diferentes, 3 situações de vida que nós podemos encontrar e precisamos encarar, e tem uma psicologia própria para cada um. Olha, é lógico, então, que o que nós, com esses instrumentos, precisamos entender é o seguinte: o que é a personalidade humana? O Baldi, que é um capítulo que mostra a origem da personalidade humana, no livro Princípios de uma Nova Ética. Infelizmente, eu não vou desenvolver aqui, eu já vou passar por cima, eu já vou mostrar o resultado por causa do nosso tempo. Olha, e o que ele fala? Quais são os princípios que mantêm uma personalidade humana, que mantêm a vida? Ou melhor, como ele fala assim, quais são as linhas fundamentais da vida? Primeiro, ordem. Segundo, indestrutibilidade. O problema da eternidade, ou da imortalidade. Ser indestrutível. Segundo, terceiro, evolução. E quarto, finalidade. Ou em outras palavras, as linhas da vida estão cercadas de 4 princípios básicos. A base é ordem, ou, como nós falamos no início da palestra, lei. Existe uma lei que está imanente, que coordena tudo, e que Paulo falou no Areópagus em Atenas. Nos deu a respiração, nos deu o ser e tudo mais. E nós estamos nela, nos movemos nela, e fomos gerados por ela. Essa é a lei, é a ordem. Nós somos indestrutíveis. O ser é eterno. Terceiro, nós estamos em processo de evolução. Mas essa evolução tem uma finalidade. Nós não estamos evoluindo às soltas para qualquer direção. Há um ponto, e esse ponto se chama sistema. Como falou um dos Maurícios, projeto paraíso. Ou, se quisermos, projeto sistema, para falarmos numa linguagem baldiana. Ora, projeto sistema é a finalidade, né? Aquilo que o padre Teilhard de Chardin chama de ponto ômega, ou a cristosfera, a esfera em que nós nos cristificaremos, voltaremos à condição de Cristo. Ora, de seres superiores, ou puros. Foi dito aqui pelo João Batista, para passar pela porta precisa ser puro. O espírito puro é o espírito completamente desvinculado do antissistema ou da materialidade. Ora, esses são os princípios que coordenam a personalidade. Quanto mais nós estamos afastados do antissistema, ou quanto mais há de ignorância em nós, quanto mais somos homens da força, mais isso daqui está perturbado em nós.
Quanto mais nós estamos aproximados do sistema, quanto mais nós somos então evoluídos, mais nós temos uma visão ampla desta ordem que o Baldi chamava da providência divina. Mais nós nos sentimos imortais, mais nós nos sentimos conduzidos nessa evolução para Cristo, para a salvação, para a felicidade. Quanto menos se vê isso, ou se compreende isso, ou quanto mais então se é evoluído, menos se tem essa visão. Mais doente é, mais é um enfermo da alma. Ora, então, a visão do homem da astúcia e do homem da força é uma visão, a força e a astúcia é uma visão do evoluído. A honestidade é uma visão do evoluído. Eles compreendem bem diferente. O evoluído, ele acha que ele está na sua vida isolado. Aqui, ele acha que só ele defende ele mesmo. Só acredita nele. Desconfia de todo o resto. Agora tem uma propaganda na televisão em que o rapaz fala assim para a mãe: mamãe, você aqui? Ah, vim comprar aquele forninho, quero fazer o seu cadastro, mamãe. Onde a senhora mora, seu CPF, identidade, tá certo? Na hora do negócio, até para a mãe se pergunta. Aliás, se pergunta até para a amada. Na hora do casamento, aceita, tudo lindo, beijinho para cá, beijinho para lá, mas assina aqui testemunhas. Porque um não acredita no outro mesmo na hora do amor. Um dos Maurícios foi bastante educado em falar o que eu não sei ser. O mundo é do cão. Tá certo? Ora, nessa visão do evoluído, ele é, primeiro, limitado. Ele vê tudo de forma pequena. Ele só consegue se enxergar do berço ao túmulo. E acha que ele está isolado. A vida é aqui, agora na Terra. Eu tenho que vencer aqui, agora na Terra. O que vale é se eu chegar antes. Logo, ele não diz mais, quando se pergunta, e aí, como é que está a vida? Estou correndo atrás. Isso é do otário. O evoluído mesmo, ele não diz, eu estou correndo atrás. Não, eu estou correndo na frente. Eu já estou na frente de todo mundo, porque eu cheguei primeiro para ganhar. Já o evoluído, ele tem uma visão mais ampla. Ele vê a ordem da vida em tudo acoplada e dirigida, e mais, ele pensa assim: a vida é muito maior do que o berço no túmulo, que é uma pequena fase. Eu estou sendo conduzido por uma força maior que se chama evolução e que me faz voltar por um caminho que já está pronto, que é o caminho de descida, eu mesmo de subida. Eu apenas sigo a direção da vida. Nessas duas visões, a visão do evoluído é ampla pelo seguinte: o Freud pensou na seguinte imagem. Esse daqui é um dos momentos mais difíceis da palestra da agora. Isso aqui é, quem entender isso, entendeu? Isso é um iceberg. Nesse iceberg aqui passa, não sei escrever, passa o mar. Diz Freud, só uma pontinha do iceberg está para o lado de fora. O que poderia ser chamado de razão ou essa consciência freudiana. Tá certo? E tudo o resto é o ser na sua plenitude que nós chamamos de inconsciente. E que é inconsciente precisamente porque não se conhece. A palavra inconsciente não é que não tenha consciência. Lá no inconsciente há consciência. Tá certo? Só que nós não estamos tendo a consciência agora. E como eu não estou tendo consciência, eu desconheço. É inconsciente para mim. Mas há consciência no inconsciente. Tá certo? Olha, é nesse inconsciente enorme que a psicanálise descobriu, na visão de Freud, e apesar da visão ser limitante, porque ele só vê um lado desse inconsciente, já foi um grande salto, porque ele descobriu que existe uma imensa quantidade de coisas que influenciam nessa pequena ponta da vida
que é a ponta que sofre, é a ponta que sente dor, é a ponta que vai lá reclamar no consultório. É o ser aflito e sobrecarregado, que chega cansado, doente, para pedir socorro. E muitas das respostas estão aqui. E Freud viu uma grande quantidade dessas respostas. Então, que o Balde teve a seguinte visão: não pode o inconsciente apenas conter o nosso passado em termos de evolução. Vejamos aqui. Eu estou nesse ponto. Tá certo? Jó. Ferdinando está nesse ponto. Ah, daqui. Spoiler. O Amaral. Adoro ele. Só simplesmente fala a verdade. Ora, reparem uma coisa. Se cada um está no nível, podemos dizer então que esse pedaço aqui percorrido pelo Amaral é o passado dele. Esse pedaço aqui é o meu passado. E esse daqui é o passado do Ferdinando. Cada um tem um passado maior do que o outro, porque cada um viveu mais do que o outro, experimentou mais do que o outro. Essa é a parte do inconsciente que o Balde chama esse passado de subconsciente. É um consciente inferior porque a gente já viveu. Hoje a gente está melhor do que ontem. Não resta a menor dúvida. Por isso que esse negócio de regressão de memória é bobagem. E é mesmo. Tá certo? Vocês não encontram isso na obra de Kardec, na obra de André Luiz, na obra de Emmanuel, nem na de um Balde, recomendando a regressão de memória. Muito pelo contrário, o Balde, no livro Princípio da Nova Ética, diz que não há necessidade. O próprio Freud diz, sai fora. Deixou a hipnose de lado. Tá certo? Ora, por quê? Porque se agora já não está fluxo cheio para realizar esse congresso que o Ferdinando fez, tá certo? Quantas dificuldades. Imagina no passado, se fosse uma reencarnação atrás, estaria tudo errado. Tá certo? É lógico. Então, mas esse é o teu passado. Isso é o subconsciente. O presente que ele está aqui agora, cada um de nós estamos vivendo, a consciência que nós estamos tendo, e cada um tem uma consciência mais ampla do que o outro. É como se imaginássemos uma escada, tá certo? No exemplo ali o Amaral está no 10º, então ele tem uma visão do 10º andar, ou do 10º degrau. Né? Quem está no 15º degrau tem uma visão mais ampla ainda. Tá certo? Quem está no alto da montanha tem uma visão mais ampla ainda. Quanto mais alto está, maior a visão. Logo, visão quer dizer consciência. O presente é o consciente, aquela pontinha do iceberg. Mas existe também aquele outro lado, que como existe esse finalismo, botar o ferro verde não mais longe. Como existe o finalismo, e nós estamos indo para um ponto determinado, há um ponto que nenhum dos três ainda percorreu. Que é o futuro que vai percorrer. Repare se nós temos um determinado ponto, que é o sistema, nesse exemplo, Ferdinando falta menos para percorrer. O Jorge, menos. O Amaral, mais. Tá certo? Muito. Reparem, então, que a distância é maior para se chegar naquele ponto. Essa distância que falta percorrer para o finalismo é o que a gente chama de futuro. E que é o que o Balde chama de superconsciente. Quem quiser ver isso numa obra espírita vai encontrar no livro No Mundo Maior de André Luiz, no capítulo sobre a casa mental. Né? Só que esse livro foi escrito já mais tarde.
O Baldi apresenta isso com antecedência na década de 30 no livro... Ué? Se não me falha a memória, é o capítulo 5. Mas não quero falar aqui de número, não. O nome do capítulo é A Casa Mental. Mas o Baldi já apresenta isso na década de 30 no livro Ascese Mística, quando ele nos apresenta essa teoria. Ora, vamos entender então melhor agora o que é subconsciente, o que é consciente, o que é superconsciente. Subconsciente, e tudo isso que está aqui, ó, o subconsciente é inconsciente, o superconsciente é inconsciente. Tudo aquilo que você não tem consciência, que é do seu passado, é inconsciente para você. Tudo aquilo que você não tem consciência, que é o teu futuro, se nós fizéssemos uma progressão, é o inconsciente para você. Só que nós temos duas maneiras. Nós temos uma pequenininha limitada, que tinha uma consciência menor. Vamos imaginar o seguinte. Se eu estou agora aqui no presente, no 15º degrau da escala evolutiva, vamos pensar assim, no passado, se eu estivesse no 13º degrau, qual teria a visão mais ampla? Quem está no 15º ou quem está no 13º? Quem está no 15º, tá certo? Tem uma visão mais ampla. Logo, como aquela visão do passado é uma visão inferior, porque você estava num degrau evolutivo inferior ao atual, é subconsciente, é uma consciência inferior. Entendeu por que esse nome, subconsciente? É porque é uma consciência inferior daquela que você se encontra agora. Tá certo? Como nós no futuro, e você poderá sair do 15º degrau para chegar no 17º, mas ainda não chegou, mas quando você chegar, esse 17º degrau vai ser uma visão superior àquela que você se encontra agora. Por isso que é uma superconsciência, porque ela será superior à que você se encontra agora. Baldi, então, coloca muito bem essas três situações, esses três biótipos, da seguinte maneira. Aqui nós temos o homem, então, da força, o homem da astúcia, o homem da honestidade. Cada um no nível. Tá certo? Esse daqui pensa em sexo e fome. Sexo e comida. Esse daqui quer saber para dominar, quer saber para entender. Ele tem curiosidade também. Curioso? Esse daqui acredita na providência divina e conhece a vida e dirige a sua vida. Os três níveis diferentes. Ora, é lógico então, se cada um está num nível diferente, é porque cada um tem um destino diferente. E entendendo que a técnica de construção do destino, que o Baldi fala, técnica da construção do destino é, cada um tem um destino diferente, porque cada um está num nível diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Vamos só ver aqui um exemplo. 3 indivíduos no mesmo lugar, numa mesma época, numa mesma situação, reagem de forma diferente. 3 camaradas estavam na cruz. Vamos falar camarada, parece que é comunista. 3 seres estavam na cruz. Um era bom ladrão, o outro era Jesus, o outro era um mau ladrão. Olha que besteira. Não tem um bom ladrão. Estou te roubando, mas eu sou bom. Não tem. Ele também era mau ladrão. Então nós tínhamos 2 maus e um bom. Que quando chamaram ele de bom, ele disse, eu me chamando de bom, bom sou o Pai. Jesus não quis nem o título de bom para ele. Mas os 3 estavam numa mesma hora, numa mesma situação, carregando uma cruz crucificada. Diante dessa situação, diz o Baldi, cada um reagiu de uma forma diferente. Um deu o grito do arrependimento. Lembra, Senhor, de mim quando tiveres no teu reino. Estava arrependido. O outro gritou, desça da cruz e salva. É o grito do desespero, da alma mais evoluída, do homem da força que não consegue respirar e pensar mais nada. O outro gritou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cada um reage de uma maneira diferente diante da mesma situação. E cada um deixa transparecer o seu nível. Aquilo que é. Como é. E é muito difícil sair desse determinismo. Querer que o outro ladrão lá, tá certo? Pensasse de maneira diferente é um absurdo.
Ele estava marcado pela sua involução. Querer que o outro não se arrependesse era também muito difícil. E querer que Jesus não amasse, não perdoasse, é muito difícil. É o tal do estigma que cada um traz na alma, fruto do seu nível evolutivo. O nível evolutivo é um estigma, é uma queimadura, é uma marca, é um sinete, é um carimbo, é o passaporte para o seu estado. Cada um vive no seu céu e inferno. Por isso, maravilhosamente, nos fala a pergunta 1017 do Livro dos Espíritos. Cada um traz em si o céu e o inferno. É o nível de cada um, que ele manifesta diante da vida. Ora, a psicologia tem que trabalhar com essas diferentes manifestações. E cada um desses seres vem à Terra. Abaixando aqui o nível de Jesus para o nível de Francisco de Assis, não ficar assim tão elevado, né? Fugir os nossos parâmetros. Por isso que nos diz Emmanuel no livro Consolador que Jesus foge a todas as tabulações humanas. Para sair disso, pegando um exemplo como o honesto de um Francisco de Assis, nós temos os 3 níveis. Esses seres pedem para reencarnar. O indivíduo vai nascer na Terra. Quando ele vai nascer, ele já traz a alma pronta, lembra? Ordem, indestrutibilidade, evolução e finalidade. Indestrutibilidade. Ele já traz a alma pronta. A alma vem com todas as suas experiências. Dependendo lá daquela escala, ele traz mais ou menos experiência, mais ou menos vivência. Tá certo? Mais ou menos consciência. Ele também escolhe o seu pai e a sua mãe. Nós vamos entrar, o Maurício já falou isso cedo, né? As influências biológicas, as influências do corpo, as influências hereditárias. Agora mesmo o outro Maurício está dizendo também do ADN. Aqui nós temos apenas essa livre-arbítrio. Pode-se escolher, pai e mãe. Também nós temos o ambiente. Esses são 3 fatores importantíssimos que vão influenciar a nova personalidade como nasce. Ele pronto, que vem, mas trazendo agora, depois de nascer, 3 características importantíssimas. A influência paterna, a influência materna e a influência do meio ambiente. Ele agora não é só mais ele, só do passado. É ele com tudo aquilo que ele trouxe, com tudo aquilo que ele viveu, mais esses novos fatores. Que vão ser segundo a sua necessidade, segundo o seu karma, segundo o seu destino, para falarmos a linguagem do Balde. É então interessante que, no entanto, todos eles têm um destino comum, que é o do pacote do antissistema, que é do pacote da Terra. Esse é o destino comum, o destino de raça, o destino da cultura do seu país, o destino da época em que você está vivendo. Quer dizer, isso a gente pode dizer que é o pacote do antissistema. O sujeito que vem para cá, ele já ganha um pacote que já está pronto. São os problemas daqui. Que ele vai ter instrumentos na sua mala de experiência do passado para saber lidar com o mundo. Um vai se misturar na lama e vai se adaptar maravilhosamente ao antissistema e dizer, é isso que eu queria. Ele se sente bem. O outro vai começar a querer entender e dizer, não, quero fazer desse sistema assim, mas desse antissistema para eu mandar, coordenar e ser mais importante, e viver melhor, e gritar, fazer uma ciência que me dê uma tecnologia enorme, mas para o meu benefício, para o meu prazer, quero prazer. O outro vem, tô louco para sair, não quero ficar aqui. Aí dizer Jesus, até, olha o Senhor, hein? Até quando vos suportarei? Quer sair? Tá certo? Aí dizer Jesus, bem-aventurado, aquele que pode te matar o corpo, ele só vai matar o corpo, mas o espírito fica livre. Vamos embora. Ele não quer ficar aqui. O maior sofrimento para este homem é dizer para ele, a vida é longa. Ele quer vida curta, rápida. Tá certo? Jesus só começou a pregar aos 30 anos, porque a lei judaica exigia que o homem só podia falar em praça pública depois dos 30 anos. Foi rápido. Tá certo? Ora, repare, então, que agora, ao nascer aqui no mundo, cada um vai trazer essas suas características. E aí você fala assim, poxa, mas esse homem daqui da força e esse homem daqui da astúcia, quem é o mais
atrasado. Você diz que todos os dois são evoluídos, realmente. Mas esse da astúcia é mais evoluído que esse. Porque esse daqui já aprendeu a trabalhar com a inteligência, mesmo por mal. Mas ele já aprendeu a trabalhar com a inteligência do que esse. Esse daqui era broncão. Ele pegava uma espada, partia para cima do outro, blá, 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 furava. Tá certo? Ele era bitolado. Esse outro daqui também é bronco. Mas ele fica no laboratório e inventa uma bomba atômica, com uma pulsão, com uma apertada de botão. Tá certo? Ele não se suja de sangue. Mas ele é mais inteligente, destrói mais. Mas ele tem esse QI. Então, o QI é isso. Que é essa capacidade de ser inteligente, mais do que o outro. E então ele sobrevive, ele consegue emprego. Esse daqui se demite. Porque o mundo está se afastando da matéria, caminhando para a inteligência poder entender que a maior inteligência é quando ser honesto. Só a inteligência que entende isso, a força não entende. Dois camaradas, Esaú e Jacó. Os dois eram gêmeos. Estavam lá na barriga da mãe. Esaú era da força. Jacó ia nascer primeiro, mas Esaú deu-lhe uma pernada, e diz o termo, é assim que fala a Bíblia. Deu-lhe uma rasteira e nasceu primeiro Esaú. E Esaú nasceu macacoide, peludo, vermelhão, ou vermelha. E Jacó nasceu mais franzino, filhinho de mamãe. A mamãe do Isaac adorava Jacó. Mas como Esaú nasceu primeiro, era Esaú que entraria na genealogia do Cristo. Só que Esaú não podia entrar na genealogia do Cristo, porque ele era mais atrasado que seu irmão. E uma genealogia para gerar o melhor, não pode vir do pior. Tem que se utilizar o que se tem de melhor. E entre ele e Jacó, Jacó era melhor que ele. Mas vocês poderiam dizer, mas Jacó era mariquinho, era filhinho de mamãe, era fraquinho. O outro era guerreiro, o outro era caçar. E o pai adorava o guisado que ele fazia. Ele caçava, pegava lá, fazia lá um cozido, o pai adorava. O pai já estava muito velho, o seu Isaac estava velho. Estava meio cego já. Não enxergava nem os filhos direito. Mas já queria, na hora de apagar bem. Tá certo? Porque ele não fumava. Ele resolveu comer um bom guisado. Ele então falou para Esaú, Esaú, me arruma uma boa caça. E Esaú foi caçar e o Jacózinho ficou assim. A mãe já sabia que ele ia dar a bênção final. E que agora quem ele desse a bênção que entraria na genealogia. E Jacó tem a grande ideia de pegar uma pele de animal e botar no seu braço. E chegar perto do pai para receber a bênção. E o pai quis se certificar que era Esaú mesmo, porque Esaú era peludo e Jacó não. Ele passa a mão e vê aquela pele assim peluda que era do animal e vê então que era o seu grande filho Esaú. Dá a bênção. E quando Esaú chegou, Jacó já tinha recebido a bênção. Jacó pegou a herança. Esaú não teve herança. Jacó entrou para a genealogia crística. Esaú não. Só porque Esaú queria dar umas bolachas nele, ele fugiu. Se mandou. Passou vários anos longe. Depois ele voltou, deu uns cabritos lá, umas ovelhas e tal. E como evoluído não pensa, evoluído esquece. O cara quer dar força, acaba esquecendo. E aqueles cabritinhos ficou animado pelo outro. Porque ele é bronco. Ora, repare então que o astuto vence esse. Na lábia você engana qualquer um. Na lábia você engana qualquer um. Hoje vence o que fala mais. Tá certo? Às vezes um feião passa lá, conversa e pega a garota para namorar. E outro bonitão, tá rindo, né? O feião foi lá em Portugal e pô. Tá certo? Foi ou não foi? Aí a história. Mas é lábia. Isso se chama astúcia. Eu trouxe uma coisa para vocês, muito interessante. Saiu no Jornal do Brasil, agora no dia 4 de abril, dia 7 de abril, saiu o seguinte no Jornal do Brasil. A mentira é essencial para a vida cotidiana. O americano conta uma média de 200 mentiras diárias. Graças a Deus, são os americanos. Fizeram essa pesquisa com os brasileiros. Segundo estudo da Universidade do Sul da Califórnia, o psicólogo Gerald Jedson, coordenador da pesquisa, disse que isto não é necessariamente ruim.
falar 20 mentiras, 200 mentiras por dia, não é necessariamente ruim, porque considera um certo tipo de mentira vital para o bom funcionamento da sociedade. Diz mais ainda. Olha, o Baldi já falava sem pesquisa. A vida seria terrível se todos dissessem a verdade. Quem o fizesse seria certamente considerado um subversivo. Subversivo vai para a cruz. Tá certo? Então repare como é que nós estamos no mundo. O mundo hoje, a maioria é isso aqui, ó, é mentira, é astúcia, é a lábia, é o venço o mais inteligente. O cara aparece na televisão, rapaz. Ele aparece, eu vou fazer escola, eu vou fazer isso, vota em mim. Você vai, a gente vota. Olha, ele não faz nada, a gente fica com raiva dele. Ele aparece 4 anos depois, a gente vota nele outra vez, porque ele engana a gente. Tá certo? Aí o outro gritou ali, a mim ele não engana. Então já tem alguns que estão se salvando. Mas esse é o processo. A gente tem que apanhar 1, 2, 3 vezes, 1, 2, 3 mil reencarnações. Por isso que nos fala a pergunta 169 de Livro dos Espíritos. As reencarnações são muito numerosas. O camarada aprender a vencer o astuto. Mas para vencer o astuto também você tem que ser mais inteligente que ele. Só tem um jeito de se vencer o astuto. É sendo Marte. E a gente não gosta de ser Marte. Por isso que no passado eu não posso analisar. Ele não está na minha mão aqui agora. O futuro não está na minha mão aqui agora. Eu só tenho uma coisa que está aqui, que é a consciência. Eu só tenho a consciência para analisar. Esse é o material que está na mão lá do psicólogo, do psicanalista. O paciente chega lá, qualquer um dos 3 pacientes, tá certo? Está enfiado no mundo, está frito. Por isso que diz Jó, lá, um dos livros do Antigo Testamento, no capítulo 25, versículo 4. Nada que é puro nasceu de mulher. Nada que é puro nasceu de mulher. Caiu no pacote do antissistema, tem karma, tem dívida a pagar, tem sofrimento a resgatar, tem que evoluir. É filho da queda. É filho da queda. Ora, ele chega lá no consultório. Primeira coisa, ele tem que fazer um exame de consciência. Depois que ele faz o exame de consciência, ele faz uma confissão. Ele conta para o psicólogo lá o que está fazendo ele doer, o sofrer, a sua angústia, o seu problema, ele conta. Começa a falar. Que mamãe, que papai, porque o meu irmãozinho, aquela peste aí do irmão, porque aquela minha professora, tudo a culpa é dos outros. Raramente ele começa falando dele. Eu sou um culpado, eu errei, eu fiz errado. Não. Sempre tem uma opção assim para ele culpar, contar história. E o psicólogo tem que prestar atenção. Depois daquele exame de consciência, aquela confissão. E aí o que o psicólogo vai fazer? Diz o Baldi. Interpretação da confissão. Segundo, interpretação do sintoma. Qual o sintoma? Fobia, né? É o medo, é a angústia que ele está vivendo, é a dor que ele está sentindo. Tem que fazer a interpretação do sintoma. Segundo, fazer uma leitura do subconsciente. Da onde ele veio, por onde ele trilhou. Quarto, tem que fazer também uma definição da sua personalidade. Que nível ele é? Ele é nível 1 do instinto, ele é nível 2 do astuto, ou ele é nível 3 da honestidade? Quinto, ele tem que definir quais são as correções. O que aquele ser precisa fazer para se transformar. Sétimo, ele precisa passar isso para o paciente. Definindo as correções e dizendo para o paciente, agora você precisa passar por tal tratamento, que são as técnicas de tratamento. Cabe ao paciente, num trabalho conjunto, se arrepender, ter vontade de se corrigir e, terceiro, ser sincero. Sinceridade pertence à nova revolução. E aí começa, então, a nova psicanálise. Tá certo? Agora, nós entraríamos na nova psicanálise. Terminou o tempo. Um beijo.